Quando você segura um ovo na mão, ainda morno, com cheiro de sol e palha, você está segurando toda uma história de sobrevivência. É um pequeno oval de vida no qual se esconde a memória de aldeias que sobreviveram à guerra, ao bloqueio e ao colapso de impérios. Agora olhe para uma prateleira de supermercado. Os mesmos ovos brancos polidos, como se fossem uma cópia carbono, mas estão mortos, sem cheiro e sem alma. Este contraste contém todo o conflito do nosso tempo. Onde a vovó Varvara costumava ficar com um balde de ovos, no mercado em Novgorod, hoje existem embalagens plásticas com um código de fábrica e um carimbo de categoria C1. Esquecemos que uma galinha não é uma máquina, mas uma criatura viva com biologia, emoções e memória para o gosto da erva. Nas aldeias da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão, em todos os lugares onde ocorreram guerras e secas, foram os galinheiros que salvaram as famílias. Em 1942, quando as pessoas perto de Leningrado comiam serragem e cola, alguns quintais no bloqueio mantinham 2 ou 3 galinhas. Elas eram alimentadas com sobras de cascas de batata e, em troca, davam vida. Um ovo a cada 2 dias. Nos anos pós-guerra, nas regiões de Voronezh e Kursk, havia até galinheiros comunitários, aviários coletivos onde as mulheres faziam turnos e os ovos eram divididos igualmente entre as famílias. Na Ásia Central, no norte do Uzbequistão, no Vale de Fergana, as galinhas salvaram as pessoas durante os anos de seca. Elas recebiam água de valas de irrigação, eram alimentadas com ervas daninhas e pães achatados secos feitos de farinha de milho. Os mais velhos diziam: "Onde há uma galinha, o pão não faltará." E isso não era uma metáfora. Naquela época, ninguém dizia agricultura orgânica. Simplesmente não havia outra maneira. A base alimentar era sazonal. No verão, urtigas, ramas, bardana, cenouras secas. No inverno, resíduos de grãos e batatas cozidas. E é aqui que começa o que chamo de verdade agrária, que nos foi tirada pela televisão e pelo marketing. A natureza sempre dá em abundância. Em cada canteiro de ervas daninhas, há um depósito de proteínas. Em cada folha caída, há um concentrado de vitaminas. Veja, por exemplo, o nabo preto comum. Mesmo na década de 1950, em fazendas coletivas na região de Tver, ele era semeado especialmente como suplemento para galinhas poedeiras. O nabo contém cerca de 1,3% de proteína, 0,8% de gordura e todo um conjunto de vitaminas do complexo B. Mas o principal são o enxofre e os glucosinolatos, que aumentam o metabolismo da ave, ajudando-a a absorver o cálcio e a formar uma casca forte. As rações compostas modernas imitam esse efeito com sintéticos, adicionando complexos e pigmentos e antibióticos. Por quê? Porque a natureza não pode ser patenteada. Melhoramento genético, produtos químicos, licenças. É aí que está o dinheiro de verdade. Quando você cultiva nabos ou rabanetes pretos forrageiros, você não paga a ninguém. Mas quando você compra um saco de concentrado com um logotipo brilhante, você paga pela dependência. E é aí que começa a conspiração econômica. Depois de 1990, quando a agroindústria passou para as mãos das corporações, a alimentação natural foi declarada ineficiente. Começaram a promover concentrados com um equilíbrio ideal de nutrientes. Mas esse equilíbrio é calculado não para a saúde da ave, mas para a taxa de crescimento. No supermercado, ninguém lhe dirá que uma galinha poedeira de um complexo industrial vive 18 meses e depois vai para o descarte porque seu corpo está esgotado. Na aldeia, uma galinha vivia de 5 a 6 anos e botava ovos até o fim. Por quê? Porque ela comia verduras, não pó. A ciência confirma tudo. A vitamina A das folhas e ramas é absorvida 2,5 vezes melhor do que a de aditivos sintéticos. O cálcio das partes verdes de nabos e beterrabas é quase completamente biodisponível, especialmente em combinação com o silício, que é encontrado no chuchu jovem. Quando uma galinha bica plantas frescas, sua produção da enzima lipase é ativada, a absorção de gordura melhora e sua temperatura corporal aumenta de 0,3 a 0,5 graus. Isso significa que ela é menos suscetível a resfriados e estresse. Agora, um ponto prático.
Se você tiver um terreno pequeno, não se apresse em arar cada metro. Reserve um canto para um jardim selvagem. Deixe tudo crescer ali. Beldroegas, caruru, cavalinha, até ortigas. Este é um bar de vitaminas natural para suas galinhas. Corte uma vez por semana e jogue direto no cercado. Em alguns dias, olhe para as cristas delas. Elas ficarão mais brilhantes e saturadas. Este é um sinal de bom fluxo sanguíneo e metabolismo. Estamos acostumados a pensar que o conhecimento deve ser buscado na internet, mas o verdadeiro conhecimento vive na terra. Ele cheira a esterco, fumaça de lenha e chuva em um telhado de metal. Quando você retorna a essas práticas, não está apenas economizando dinheiro, está recuperando sua autonomia, porque nenhum saco de ração composta lhe ensinará a entender suas aves. E talvez esta seja a nossa missão, não apenas alimentar, mas restaurar a memória. A memória de gerações que sabiam que tudo o que é necessário cresce sob nossos pés. Somos a última geração que pode trazer de volta esse conhecimento antes que seja apagado pela publicidade e pelas embalagens. O conhecimento só sobrevive quando o transmitimos. Se você ouvir os sons de qualquer quintal rural onde vivem galinhas, ouvirá o pulso vivo da terra. É muito mais alto que um trator no campo e mais importante que a televisão na casa. Foi esse clamor, esse ritmo de vida, que determinou se uma aldeia sobreviveria ou não. Nas décadas pós-guerra, quando as fazendas coletivas estatais estavam entrando em colapso, quando a nova economia dos anos 90 derrubou tudo o que dependia do trabalho comunitário, as galinhas tornaram-se mais uma vez salvadoras silenciosas. Nessas mesmas aldeias de Bryansk e Smolensk, as mulheres sobreviveram não por causa de subsídios, mas graças a um galpão onde dezenas de aves penugentas sentavam-se sob uma lâmpada. A galinha é a economia das pessoas pequenas. Onde as fábricas desapareceram, os galinheiros permaneceram. E hoje, 30 anos depois, estamos voltando a isso novamente. Só que agora, armados não com slogans, mas com conhecimento. Vamos começar com a primeira descoberta que fiz na minha fazenda por acaso. O chuchu, ou como é chamado na Ásia Central, a abóbora trepadeira. Não estava nos antigos catálogos de fazendas coletivas, mas nos anos soviéticos tentaram cultivá-lo nas regiões do sul, na Geórgia e no sul do Uzbequistão. Lá era dado ao gado porque adora umidade e frutifica incessantemente. Uma vez joguei metade de um chuchu maduro demais para as galinhas e elas começaram a bicar avidamente, como se fosse uma melancia. E foi aí que a biologia entrou em ação. O chuchu contém quase 90% de água, muita fibra e vitamina B6. Esta é a piridoxina, que está envolvida na produção de serotonina. E a serotonina, nas aves, não é apenas um hormônio da felicidade, mas também um regulador da postura de ovos. Quanto maior o nível de serotonina, mais estável o ciclo. Mais tarde li um estudo. Galinhas que recebem uma fonte natural de B6 botam de forma mais uniforme e por mais tempo do que aquelas alimentadas com rações compostas com pré-misturas sintéticas. Aí está uma diferença entre nutrição viva e morta. O próximo herói do meu experimento é o nabo. Nos lotes subsidiários soviéticos, era frequentemente chamado de segunda batata. Foi uma salvação para as regiões do norte. Arkhangelsk, Komi, Karélia, onde as batatas nem sempre amadureciam. O nabo fornecia tanto alimento quanto massa verde. Surpreendentemente, as folhas de nabo contêm até 4% de proteína vegetal e quase 200 miligramas de cálcio por 100 gramas. Isso é mais do que no queijo cottage. Comecei a dá-lo às galinhas finamente picado e aos pintinhos, cozido, e notei que a mortalidade caiu quase pela metade. Isso não é mágica, são apenas minerais e enzimas vivas. O nabo ativa a digestão, aumenta a absorção de grãos e reduz o estresse na ave. Sim, as galinhas também ficam estressadas. Pelo calor, pela aglomeração, por sons altos. E esses alimentos naturais baixam os níveis de cortisol. A natureza se regula sozinha se você não interferir. A terceira descoberta é a couve-rábano.
É frequentemente chamada de couve-nabo. Nos tempos soviéticos, era cultivada em parcelas experimentais na Bielorrússia e nos estados bálticos. Mas então, quando chegaram as grandes holdings agrícolas, esta cultura foi simplesmente riscada das listas de produção. Demasiado fora do padrão, não adequada para a colheita mecânica. No entanto, a couve rábano é um tesouro de vitamina C, contendo o dobro das laranjas. Para as galinhas, este é um poderoso imunomodulador. Ajuda contra doenças respiratórias, especialmente no outono, quando há umidade e mofo nos aviários. Agora corto a couve rábano em fatias finas e misturo com o grão. As galinhas comem tudo até o fim, até as folhas. Isso é prevenção sem armário de remédios. Agora sobre rabanetes. As pessoas têm medo de dá-los às galinhas, pensando que são picantes. Mas os rabanetes maduros, quando amadurecem demais, perdem o amargor e tornam-se macios. E aqui está um ponto interessante. Os rabanetes contêm fitoncidas, antibióticos naturais. Eles não matam a microflora benéfica como as drogas químicas fazem, mas impedem o crescimento de bactérias patogênicas no intestino. Se as galinhas têm digestão fraca, se as fezes estão líquidas, os rabanetes resolvem isso em 2 dias. E as folhas de rabanete são proteína pura. Até 3% de proteína, 35 migramas de vitamina C e muito magnésio, que regula a atividade muscular. Não é à toa que nas aldeias do sul, as folhas de rabanete eram secas e moídas em farinha verde para a alimentação de inverno. Hoje isso está esquecido. Por quê? Porque um saco de concentrado de inverno é mais fácil de vender do que um saco de conhecimento. A próxima cultura é a verza. Também é couve lombarda. Também couve-folha. Nas regiões de Pskov e Leningrado, as velhas chamavam-na de zimnitsa, a de inverno. Ela sobrevive a geadas de até menos 15 graus, o que significa que quando tudo ao mais morre, ela permanece verde. Para as galinhas, é o verde ideal de inverno. Suas folhas contêm ferro, cálcio, vitaminas A, K e toda uma gama de antioxidantes. Quando uma galinha come couve, seus vasos sanguíneos são fortalecidos. A crista torna-se vermelha como uma papoula. E isso não é poesia, é biologia. A oxigenação do sangue melhora e o metabolismo corre mais suavemente. Seco as folhas, penduro-as no galinheiro e as galinhas as bicam o dia todo. Não é apenas comida, é um antidepressivo. As galinhas tornam-se mais calmas, brigam menos e não se bicam. Depois há as folhas de beterraba, as mesmas que são cortadas e jogadas fora no mercado. Nos anos 70, nas regiões de Altai e Omsk, as fazendas coletivas preparavam especialmente forragem verde das ramas, misturando folhas de beterraba, urtigas e trevo. Esta era uma receita contra a deficiência de vitaminas de inverno nas aves. As ramas de beterraba contêm betaína, um aminoácido que regula o metabolismo das gorduras e melhora a qualidade do ovo. Quando as galinhas recebem betaína, as gemas tornam-se mais brilhantes e maiores, e a casca torna-se mais densa. A natureza faz o que os químicos mais tarde imitam com corantes e aditivos sob os códigos E101 e E161. E aqui está a lição principal. Todas estas plantas são gratuitas. Elas crescem bem sob seus pés, atrás da cerca, no terreno baldio. Mas a indústria faz de tudo para que você se esqueça delas. Por quê? Porque não se pode vender o que cresce por conta própria. Você não pode patentear o caruru. Você não pode ganhar dinheiro com uma erva daninha que cura. Portanto, as corporações inventaram uma narrativa. O natural não é sério, não está na moda e é ineficiente. Mas o mais eficiente é o que funciona há centenas de anos. Você quer saber o segredo de uma fazenda sustentável? Não corra atrás de novos suplementos. Não acredite em biocomplexos publicitários. Primeiro, olhe para a terra. A própria terra lhe diz com o que alimentar suas aves. Se a beldroega cresce, significa que há magnésio e nitrogênio suficiente no solo. E é disso que uma galinha precisa no verão. Se as urtigas crescem espessas, você tem uma excelente base proteica. Apenas corte e seque. E, finalmente, sobre filosofia. Quando voltamos a esses métodos antigos, não nos tornamos retrógrados.
nos tornamos livres. A autonomia começa com a horta, não com a política. Quando você tem suas próprias galinhas, suas próprias verduras, sua própria água, você não depende mais de suprimentos, de taxas de câmbio ou do mercado de rações. Você só depende do sol e de suas próprias mãos. Esta é a verdadeira independência, não no papel, mas na prática diária. É por isso que digo, o conhecimento é a moeda mais forte do século XXI. Ele não desvaloriza, não queima e não é roubado. Ele só pode ser transmitido. E se você está ouvindo isso agora, lembre-se, você é o guardião da tradição. Talvez você seja quem restaurará a antiga prática da forragem verde que nossas avós conheciam. Porque o conhecimento só sobrevive quando passa de boca em ouvido, das mãos para a sua terra e da terra para a vida. Se você chegasse ao meu quintal de manhã cedo, quando o sol está apenas pegando a borda da estufa, você veria uma cena simples, mas importante. Dezenas de galinhas correm para um balde onde brilham restos verdes, ramas, folhas, caules, raízes. Elas bicam, discutem e cavam o chão com as patas. E naquele momento, sempre penso, as coisas mais complicadas da vida acabam por ser as mais simples. As galinhas não leem instruções, não assistem a vídeos sobre 10 maneiras de aumentar a produção de ovos. Elas simplesmente comem o que a natureza fornece, e a natureza dá mais do que qualquer fábrica. Veja o alho poró, ou, como dizemos nas aldeias, cebolas longas. Nos anos soviéticos, eram cultivados nos estados bálticos e no sul da Bielorrússia. Eram considerados uma iguaria, mas as donas de casa sabiam. As ramas do alho poró, que eram duras demais para a sopa, eram perfeitas para as galinhas. E aqui está o que é interessante. As partes verdes do alho poró contêm a lisina, o mesmo antibiótico natural encontrado no alho, mas mais suave. Fortalece o sistema respiratório e protege contra o micoplasma, especialmente no inverno, quando os galinheiros estão úmidos. Comecei a cortar o alho poró finamente e a misturá-lo com o grão. Depois de algumas semanas, a tosse nas galinhas velhas desapareceu. Suas cristas brilharam. Nenhum comprimido, nenhum medicamento veterinário. Apenas uma cebola longa que cheira a terra. E agora sobre a beldroega. Sim, aquela mesma erva daninha que cresce entre as fendas do pavimento. As pessoas chamam-na de Zashinka dushegubka, alegria das galinhas. Anteriormente, nas aldeias da Ásia Central, as mulheres a coletavam especialmente nos mercados e a secavam para a alimentação de inverno. Hoje poucas pessoas sabem que a beldroega tem mais ácidos graxos ômega 3 do que o peixe. Imagine, galinhas que comem beldroega recebem ômega 3 natural e seus ovos tornam-se diferentes. A gema é mais espessa, a cor é mais intensa e as gorduras são mais saudáveis. É por isso que os ovos de aldeia, mesmo que você não adicione nada de especial, sempre têm um sabor melhor, porque as próprias galinhas encontram as ervas daninhas, das quais as poedeiras industriais são privadas. Em laboratórios do webinário, foram realizados experimentos. Nos ovos de galinhas que comiam beldroegas, o nível de ácido alfa-linolênico era 200% maior. E isso é prevenção direta de inflamação e doenças cardíacas em humanos. Vê como tudo está conectado? A saúde das galinhas traduz-se na saúde das pessoas. Em seguida vem o camote, ou batata doce. Poucas pessoas a plantam aqui porque pensam que é exótica. Mas vou contar por experiência. Cresce perfeitamente na região de Rostov, no sul da Ucrânia e até na Sibéria, em uma estufa. O principal não são os tubérculos, mas as folhas. Estas folhas em forma de coração são uma rica fonte de vitamina A, cálcio e ferro. Quando as galinhas as comem, suas penas não quebram e as penas das aves jovens formam-se mais rapidamente. Na região de Kuban, costumavam dizer: para fazer a pena brilhar, dê uma folha de batata doce. As galinhas tornam-se realmente mais limpas, mais ativas e, portanto, os ovos são melhores. O segredo é simples. A vitamina A afeta a síntese da queratina, que compõe a pena e a casca. O que as corporações colocam nas pré-misturas como acetato de retinol cresce bem debaixo da nossa janela. O inac, ou funcho,
outra descoberta que me dá arrepios. Cresce sozinho, espalha suas sementes e cheira doce. Minhas galinhas simplesmente o adoram. E o funcho contém anetol, um estimulante digestivo natural. Facilita a absorção de gorduras e proteínas, ajuda com o inchaço e fortalece a respiração. Antigamente diziam que o funcho dispersa o espírito da galinha. Cientificamente, isso é exatamente verdade. Os óleos essenciais dilatam os bronquíolos. As galinhas respiram mais facilmente e chiam menos. Quando houve um surto de resfriados na minha fazenda, sequei folhas de funcho, moí-as e misturei na papa. Uma semana depois, todas as aves estavam enérgicas. Na agricultura industrial, você pagaria por uma pré-mistura vitamínica com as mesmas substâncias para obter esse efeito, mais sintética e cara. Agora para as folhas de alcachofra, ou como diziam no Cáucaso, o coração de cardo. Nas estufas soviéticas era cultivada como planta ornamental, mas os mais velhos sabiam que suas folhas tratam o fígado tanto em humanos quanto em animais. Elas contêm cinarina, que estimula o metabolismo da bile, e o fígado nas galinhas é um ponto fraco, especialmente se a ração for gordurosa. Quando comecei a adicionar folhas de alcachofra picadas uma vez por semana, o cheiro forte que costuma ocorrer em um galinheiro desapareceu. As galinhas tornaram-se mais limpas, mais ativas, e os ovos não tinham odor. Aqui está um exemplo de como uma planta limpa o corpo da ave. E quanto ao brócolis? Só comemos os floretes e jogamos o resto fora. Isso é um erro. O caule e as folhas são um verdadeiro tesouro de cálcio e vitamina K, que ajuda a absorver esse cálcio. Corto os caules finamente, seco-os e adiciono-os à papa. O resultado? A casca fica dura como uma rocha. No inverno, quando não há sol suficiente, isso é especialmente importante. O cálcio não é absorvido sem vitamina K, e os sintéticos das rações compostas funcionam mal. O complexo natural, no entanto, opera milagres. E foi aí que percebi. Cada uma dessas culturas resolve uma tarefa específica. Chuchu, hidratação e resistência ao calor. Nabo, imunidade e produção de ovos. Couve-rábano, prevenção de resfriados. Rabanete, intestino e desintoxicação. Couve, vasos sanguíneos e anti-estresse. Folhas de beterraba, cor e qualidade do ovo. Alho poró, sistema respiratório. Beldroega, ômega 3 e gema espessa. Batata doce, pena e vitaminas. Funcho, digestão. Alcachofra, fígado, brócolis, cálcio e estrutura óssea. Juntos eles criam uma farmácia natural que nenhuma loja lhe venderá. Mas, é claro, isso não é lucrativo para as corporações. Elas precisam que você compre sacos que dependa de suprimentos. Portanto, o marketing faz tudo para que você acredite que a grama é coisa do passado. Nos manuais para avicultores dos últimos anos, as seções sobre forragem verde foram completamente removidas. Deixaram apenas tabelas de normas de alimentação com gramas por quilograma de peso vivo. Aritmética de papel onde não há sol nem cheiro de terra, mas é a forragem verde que opera milagres. Se você tiver pelo menos 20% de verduras na dieta de suas galinhas, poderá reduzir o consumo de grãos em 30% e a produção de ovos não cairá. Isso foi comprovado tanto pelos nossos avós quanto pela ciência. Por exemplo, no Instituto Agrícola perto de Omsk, em 1968, um experimento foi realizado. Grupos de poedeiras receberam apenas grãos ou grãos com forragem verde. No segundo grupo, a produção de ovos cresceu 27% e a massa da casca, 18%, sem quaisquer aditivos, apenas ervas. Agora imagine a economia. Se você tiver 30 galinhas, cada uma bota 25 ovos por semana. A um preço de 25 centavos por ovo, isso dá quase $200 por mês. Adicione a isso a economia em ração, mais uns 30 a 40. E tudo isso graças a plantas que crescem de graça. Em um ano, cerca de $500 de lucro líquido. E se você tiver 100 galinhas, os números tornam-se 3 vezes maiores. Isso já é um negócio familiar, não um hobby paralelo. É por isso que digo, isso não é apenas uma dica, é uma revolução rural. Um retorno pequeno, mas real à inteligência, à terra
A lógica. Afinal, as galinhas são o teste de fogo de uma fazenda. Se suas aves estão saudáveis, significa que toda a fazenda vive em equilíbrio, sem doenças, sem parasitas, sem podridão. Significa que a pessoa próxima está fazendo tudo certo. E, no entanto, o principal não é o dinheiro, mas o conhecimento. Porque a forragem verde não é vendida em sacos. Ela precisa ser entendida. Entendido como cresce, onde gosta de sombra, onde sol, onde umidade. E isso é a agricultura verdadeira. Não uma compra, mas uma interação. Então, se você está assistindo isso agora em algum lugar em uma aldeia, em um pequeno quintal ou até na cidade, lembre-se, tudo o que você precisa, você já tem. A terra está perto, a água está perto, as sementes estão em todos os mercados. Semeie chuchu junto à cerca, alguns canteiros de nabos, deixe um canto para a beldroega. Não tenha medo da sujeira, tenha medo da dependência, porque a natureza não cobra juros. Ela simplesmente devolve tudo em abundância. É por isso que chamo minha abordagem não de ecoagricultura, mas de agricultura da memória. Porque não é uma moda, mas um retorno da memória. O conhecimento de nossos ancestrais não é um arquivo, é um manual de sobrevivência. E se não o passarmos adiante, perderemos não apenas as galinhas, mas a própria capacidade de ser livre. Há um velho ditado: enquanto as galinhas cacarejam na aldeia, a aldeia vive. E isso não é apenas uma imagem poética, é biomonitoramento. Nos anos 60, quando o programa de intensificação agrícola estava atravessando a terra soviética, cientistas do VNIP viajavam para fazendas coletivas e coletavam dados. O que as galinhas comem, quantos ovos botam, como as condições climáticas as afetam. E descobriu-se que os indicadores mais estáveis foram dados não pelas fazendas que compravam ração composta, mas por aquelas que usavam um esquema de ervas, verduras, ramas, ervas daninhas, restos de raízes. Um paradoxo? No que diz respeito ao equilíbrio entre o vivo e o artificial. Pegue o rabanete preto, por exemplo. Também era chamado de guardião contra o frio. Antigas donas de casa ralavam-no em uma papa com farelo para as galinhas durante os meses de geada. Por quê? É simples, contém óleos essenciais e compostos contendo enxofre que ativam o sistema imunológico. Na alimentação industrial, o mesmo efeito é alcançado com antibióticos, mas um antibiótico mata a microflora, enquanto o rabanete a fortalece. A diferença entre esterilidade e resiliência? Ali está ela, em uma colher de rabanete ralado. Outro herói esquecido é a alcachofra de Jerusalém, ou raiz do sol. Foi cultivada em massa no norte da Ucrânia e na Bielorrússia, já nos anos 80. Após o colapso da União, muitas parcelas ficaram cobertas com ela naturalmente, e isso salvou as pessoas nos anos 90. As galinhas também adoram a alcachofra de Jerusalém. Os tubérculos são adocicados e as folhas são nutritivas. O componente principal é a inulina, um prebiótico natural que restaura a microflora intestinal. Se você der às galinhas tubérculos picados ou mesmo folhas secas, o intestino funciona como um relógio. Menos cheiro de amônia nas fezes significa menos estresse e ar mais limpo no galinheiro. Isso é tudo química natural, sem laboratórios. Agora vamos falar sobre as ramas de beterraba um pouco mais profundamente. Muitos têm medo de que causem diarreia, mas tudo depende da dosagem. Se você der até 10% da massa da ração por dia, o efeito é perfeito. O sangue é purificado, a hemoglobina cresce e o ovo torna-se mais denso. Nas ramas estão ferro, magnésio e beta-caroteno. Todos esses elementos são necessários para a produção de hemoglobina nas aves, especialmente durante o período de muda. Quando uma galinha muda de penas, o corpo gasta quase 30% de suas reservas proteicas e minerais. Portanto, durante este período, a forragem verde não é um suplemento, mas uma salvação. Nas aldeias antigas, sabiam disso sem nenhuma ciência. Na região de Kuban, diziam: à medida que as galinhas mudam, o mestre encontrará o inverno. Se a muda corresse facilmente, significava que a fazenda estava bem alimentada e em equilíbrio. Se as penas caíssem em tufos e a ave ficasse pálida, espere problemas. Hoje chamamos isso de síndrome de estresse.
mas o significado é o mesmo. A natureza sempre fala através da ave. A propósito, poucas pessoas sabem que a urtiga não é apenas uma erva daninha, mas um concentrado de ração de pleno direito. Em 100 gramas de urtiga seca, há 20 gramas de proteína e 450 miligramas de cálcio. Este é o nível da farinha de carne e ossos. Mas ao contrário da farinha, a urtiga não produz odor e não causa obesidade. Na era soviética, ela era seca especialmente nos sótãos. Farinha de urtiga. No outono, era misturada ao grão. Até o Gossagropron recomendava para as poedeiras nos padrões de 1984, 3 a 5% da dieta. Mas depois foi esquecida. Esquecida não por acaso, porque a urtiga não se vende por $20 o saco. Ela cresce de graça e essa é a sua ameaça ao mercado. Agora sobre a psicologia das galinhas. Sim, sou engraçado, mas é importante. A galinha é um animal social. Existe uma hierarquia no bando, e se as aves são oprimidas, a produção de ovos cai. A ração sintética as torna lentas e apáticas, enquanto as verduras estimulam a atividade comportamental. As galinhas cavam, procuram e bicam. Isso baixa o nível do hormônio do estresse, o cortisol, e aumenta o nível de dopamina. É por isso que as galinhas que andam na grama botam melhor. Esta é a bioquímica do comportamento. Não contos de aldeia. Está cientificamente comprovado. Se uma ave recebe ração natural com enzimas vivas, sua diversidade microbiana no intestino aumenta. E tudo depende disso, da imunidade ao humor. Galinhas alimentadas com verduras têm um nível mais alto de bactérias boas, lactobacilos e bifidobactérias. Elas protegem contra a salmonela e a coccidiose. E tudo isso sem antibióticos. Vamos falar agora sobre as folhas e ramas da batata. Aviso logo, cruas são proibidas, mas secas não têm preço. Lá no Cazaquistão, nos anos 70, as ramas de batata eram secas à sombra, moídas e dadas no inverno. A solanina é venenosa na forma crua, mas durante a secagem e fervura é destruída, deixando vitaminas e carotenoides. Assim, as galinhas recebiam forragem verde até em janeiro. Hoje jogamos isso fora, embora possa substituir até 15% da dieta de inverno. Não esqueçamos as culturas de abóbora. As galinhas gostam de comer a polpa e as sementes contêm zinco, magnésio e um complexo antiparasitário natural. Os mais velhos diziam, dê sementes à galinha, não haverá vermes. E isso é a pura verdade. A cucurbitacina paralisa os parasitas e os remove naturalmente. Todo mês de outubro, seco sementes de abobrinhas e abóboras, moio-as e adiciono-as à papa. As galinhas estão saudáveis sem nenhum pó. E agora sobre a água. Nas fazendas antigas, sabiam, a água alimenta não pior que o grão. As galinhas bebem muito, até 1/4 do seu peso por dia, especialmente no verão. Se não houver minerais na água, mesmo a melhor ração não as salvará. Portanto, adiciono infusões, urtiga, funcho, às vezes apenas uma decocção de casca de carvalho. Desinfeta e adiciona oligoelementos. Isso não é mágica, é bioquímica natural, falando em pastoreio livre. Muitos têm medo de soltar as galinhas, dizendo que elas vão pisotear a grama. Mas isso é um mito. Se você organizar um corredor verde adequadamente, a grama se recupera. O esquema é simples. Você divide o terreno em 3 zonas. Por uma semana, as galinhas pastam na primeira, depois mudam para a segunda, enquanto a terceira cresce novamente. Este é um sistema que na URSS era chamado de pastoreio rotacional. Funciona mesmo em 400 ou 500 metros quadrados. Desta forma, você pode alimentar 20 a 30 galinhas sem comprar verduras. E o mais interessante, a qualidade dos ovos com tal nutrição cresce não apenas em quantidade, mas em valor nutricional. Em um ovo de uma galinha verde, há até 12% mais proteína e 40% mais vitamina D. Estas são medições feitas na Universidade Agrícola de Tomsk em 2017, onde compararam ovos de uma fazenda industrial e de uma propriedade doméstica. É simples. Lá é pó, aqui é sol. Agora um pouco de filosofia. No mundo industrial, fomos treinados para pensar que o natural é algo atrasado. Mas foi exatamente o natural que salvou as pessoas durante todas as crises.
Quando os sistemas colapsaram, o conhecimento permaneceu. Quando as fábricas desapareceram, os galinheiros permaneceram. Não admira que o povo dissesse: quem tem uma galinha terá café da manhã. Esta é a fórmula para a autonomia. Agora, quando o preço da ração está subindo todo mês, mais e mais agricultores estão voltando aos velhos métodos. Em Kuban, surgiram fazendas onde 70% da dieta é de verduras e restos de jardim. Fui lá e vi com meus próprios olhos. As aves são limpas e ativas, os ovos são brilhantes. Sem ração composta, sem antibióticos. E a rentabilidade é maior porque você não depende do mercado. E isso é o que chamo de economia do bom senso. Portanto, se você quiser seguir este caminho, lembre-se de algumas regras. Não jogue fora nenhuma verdura até descobrir se ela pode ser dada às galinhas. Não tenha medo de experimentar. As próprias galinhas lhe mostrarão o que lhes convém. Sempre seque o excedente. O verão alimenta o inverno. E o mais importante, observe. Uma fazenda vive não de instruções, mas dos olhos do dono. E quando você vê como as galinhas cavam a terra, como se aquecem ao sol, como bicam o funcho e a urtiga, você percebe, estas não são apenas aves, são pequenos laboratórios da biosfera. Elas mostram que a terra ainda está viva. Então, meu amigo, não tenha pressa pelos sacos, tenha pressa pelo conhecimento, porque o saco vai acabar, mas o conhecimento vai permanecer. O conhecimento é transmitido como fogo de vela em vela, sem perda. Somos os guardiões dessa memória. E se não a trouxermos de volta, amanhã nós mesmos seremos substituídos por bioreatores e pós. E enquanto tivermos galinhas, enquanto tivermos verduras, enquanto tivermos mãos, temos tudo. Às vezes penso que uma verdadeira revolução começa não com slogans, mas com uma pilha de compostagem. É ali, na mistura quente e fumegante de terra, grama e resíduos, que nasce uma nova compreensão do mundo. Tudo o que estamos acostumados a considerar lixo acaba sendo ouro para uma fazenda viva. É o mesmo em nosso negócio. Cada rama descartada, cada nabo maduro demais não é lixo, mas um recurso. Você só precisa mudar sua perspectiva. Quando você começa a ver valor nos refugos, deixa de ser um consumidor e torna-se um criador. Aqui está um exemplo. Em aldeias antigas no sul da Rússia, nos anos 70 e 80, havia um costume. Perto de cada galinheiro havia uma cova, uma zamovka. Lá eles colocavam polpa de beterraba, cascas de batata, folhas de repolho, tudo o que sobrava da cozinha e do jardim. No inverno, essa massa fermentava e, na primavera, era dada às galinhas. Em uma colher de tal ração, há milhões de bactérias do ácido lático. Este é um probiótico natural que fortalece os intestinos e aumenta a imunidade. Fazendas modernas vendem culturas vivas para aves a $20 a garrafa. Mas o princípio é o mesmo. Bactérias. A única diferença é que, na aldeia, elas eram sempre cultivadas de graça. O sistema de ensilagens de ervas funcionava no mesmo espírito. Na década de 1960, isso era onipresente nos estados bálticos e na Bielorrússia. No verão, ceifavam gramíneas, trevo, caruru, urtiga, ramas de beterraba e colocavam em barris. Adicionavam um pouco de sal e açúcar, compactavam e fechavam a tampa. 2 semanas depois, produzia-se uma massa agridoce, rica em vitamina B12, que não está presente nas plantas, mas aparece durante a fermentação. Para as galinhas, esta era uma salada de inverno que substituía as verduras. Na minha fazenda, revivi esta prática e agora vejo o resultado. Mesmo em janeiro, os ovos são tão brilhantes quanto no verão, porque as bactérias continuam a trabalhar. A ração está viva. Agora vamos falar sobre microverdes. Parece um termo da moda, mas nas aldeias já sabiam disso muito antes dos blogueiros. Na primavera, quando a neve ainda estava caída, as donas de casa colocavam caixas com aveia, trigo ou cevada nos parapeitos das janelas. Uma semana depois surgiam verdes espessos. Esta era a primeira nutrição após o inverno, tanto para as pessoas quanto para as galinhas.
Hoje você pode fazer a mesma coisa em uma estufa ou até mesmo no parapeito de uma janela. Os brotos são um tesouro de enzimas. Eles têm de 3 a 5 vezes mais vitaminas do que o grão maduro. Se você alimentar as galinhas com aveia germinada, a produção de ovos aumenta de 15 a 20% sem quaisquer suplementos vitamínicos. E agora um dos presentes mais subestimados da natureza, o dente de leão. Suas folhas contêm cálcio, potássio e inulina, que normaliza o metabolismo. Mas o mais importante, o dente de leão estimula a produção de bile, limpa o fígado e ajuda em envenenamentos. Nos manuais soviéticos de avicultura, escreviam diretamente: em caso de fraqueza primaveril e letargia dos jovens, dê dente de leão fresco ou seco. Mas hoje ninguém lê estas páginas. As pessoas compram vitaminas em cápsulas e não entendem que tudo isso cresce sob seus pés. E mais uma cultura que um velho criador de aves de perto de Moscou me contou. A labaça geralmente é ignorada, pensando que é azeda, um animal não comerá. Isso é um erro. O ácido oxálico, em pequenas doses, ajuda na absorção de cálcio. O principal é não dar mais do que 5% da massa diária de ração. Antigamente era seco e adicionado às papas de inverno. Graças a isso, as cascas das galinhas permaneciam densas, mesmo com um período de luz curto. Falando em luz, o regime de luz é outro fator esquecido. Nos galinheiros soviéticos conheciam a norma: 14 horas de luz para as poedeiras. Mas a luz não precisa ser elétrica. Se você tem uma fazenda pequena, faça janelas no lado sul para que o sol aqueça o chão e os ninhos. Dê às galinhas a luz da manhã. Isso aciona o hipotálamo, o que significa que estimula a postura. A luz é um despertador biológico. Funciona melhor do que qualquer pré-mistura. Agora vamos retornar aos nossos vegetais raros. Já falamos sobre chuchu, couve-rábano e funcho, mas existem mais algumas plantas que quase ninguém conhece. Por exemplo, o mangold, ou a selga, era cultivado na Geórgia e na Crimeia como cultura forrageira. Suas folhas não são apenas ricas em minerais, mas também contêm metionina, um aminoácido essencial sem o qual as galinhas desenvolvem degeneração gordurosa do fígado. Se você adicionar a selga à dieta pelo menos uma vez por semana, as galinhas serão mais ativas e viverão mais tempo. Depois há o amaranto, que também era chamado de caruru. Cresce por conta própria como uma erva daninha, mas contém até 18% de proteína e uma massa de lisina, o próprio aminoácido responsável pelo crescimento muscular e força da casca. Na década de 1980, no Cazaquistão, houve até um projeto Amaranto, Alimento do Futuro, mas desapareceu após o colapso da União. Encontrei sementes antigas, semeei-as e agora todo verão tenho uma plantação inteira. As galinhas comem tudo: caules, folhas, sementes. Depois disso, o ovo torna-se maior, a casca mais densa e as galinhas parecem saídas de uma revista. Brilhantes, fortes, sem calvície. Outro milagre é a alfafa. Contém quase 20% de proteína, carotenoides, vitaminas K e E. Mas a parte mais valiosa é a clorofila. Funciona como um antisséptico natural. A alfafa pode ser ceifada, seca e moída em farinha. Nas antigas fazendas coletivas, era exatamente isso que faziam. Era um concentrado verde. Hoje pode ser feito até na cidade, em uma varanda. Algumas caixas, uma lâmpada, e você tem ração o ano todo. E agora um pouco sobre argila e cinzas. Você sabe por que as galinhas às vezes bicam o chão ou a parede? Elas estão procurando minerais. Nas aldeias, sempre colocavam um recipiente separado com cinzas de madeira e areia. As galinhas banhavam-se nele, limpavam suas penas de parasitas e, simultaneamente, recebiam oligoelementos: potássio, fósforo, magnésio. A cinza é um suplemento mineral natural, um antisséptico e um agente antiparasitário. Tudo em um só. Se não estiver lá, as galinhas começam a ficar doentes. As penas ficam sem brilho e o ovo fica com a casca fina. Mas a cinza é gratuita, sobra após cada aquecimento. Aqui reside o paradoxo da indústria. Tudo o que é mais útil é gratuito, e tudo o que é vendido é redundante.
A dependência da ração composta não é apenas uma armadilha econômica, mas cultural. Fomos desensinados a pensar. Fomos convencidos de que a agricultura deve ser segundo a ciência, onde cada migalha é calculada por uma fórmula. Mas a verdadeira ciência é a observação. Olhe para uma galinha. Se ela cava o chão, significa que está procurando minerais. Se ela bica a grama, significa que há falta de proteína. Se ela bica a pena da vizinha, procure o motivo na dieta, não nos remédios. É simples. Quando comecei a usar esses vegetais e verduras raras, meus custos com ração diminuíram quase 40%. Mas o principal é a saúde das aves. Em 3 anos, não tive uma única epidemia. Esqueci como são os antibióticos. As galinhas não morrem e não mudam de pena antes do tempo. O ovo é grande e denso. E sabe de uma coisa? Os clientes sentem a diferença. As pessoas vêm e dizem, seus ovos cheiram a sol. E essa é a melhor propaganda, porque o cheiro do sol não pode ser comprado. Esta é a verdadeira filosofia da agricultura. Não o lucro máximo, mas a vida máxima. Uma fazenda é um ecossistema. Você dá à terra, a terra dá a você. Tudo retorna. As galinhas são mediadoras entre os humanos e a terra. Elas transformam grama, ervas daninhas e até lixo em alimento e fertilidade. E quando você entende isso, o orgulho aparece. Orgulho verdadeiro da terra, o orgulho da criação. Você sente que está no seu lugar, que não depende de política, de importações, de redes. Você tem suas galinhas, suas verduras, sua vida. Na capacidade de olhar para uma erva daninha e ver alimento nela, na capacidade de ouvir a terra enquanto ela ainda fala, reside a verdadeira ciência. O conhecimento só sobrevive quando o transmitimos na prática. Se esta história mudou sua visão sobre as ervas daninhas comuns no jardim, inscreva-se em nosso canal e deixe um like. Estamos restaurando a história e o conhecimento que tentaram esconder e enterrar. Semeie o futuro conosco. O próximo cofre de conhecimento abrirá muito em breve. Esteja pronto para ouvir a terra.